Hoje, 28 de junho de 2013, este site, que já tem seus 7, 8 anos de teimosia e obstinação, recebe aqui o Dr. Fábio Delmanto, um dos grandes criminalistas que o Brasil tem, membro e herdeiro de uma família de especialistas também advinda de Dante Delmanto. E Fábio vem aqui por algumas circunstâncias ou algumas características especialíssimas, diria eu. Além de ser um profissional muito competente, é um visitador do mundo. Gosta de andar pelo universo terrestre e visita eventualmente países que para nós são excêntricos, conforme poderíamos dizer. Principalmente, Fábio Delmanto visita a Índia. Já foi lá uma vez, há algum tempo atrás, e volta agora. Na primeira vez foi como turista, e hoje foi e retorna como simpatizante, mais do que isto, como um praticante de uma teoria que não é religiosa, mas é mística, é a melhor forma de se analisar isto, que diz com uma concentração de 100 milhões de pessoas, talvez não, por lá. Algumas andam a pé 9 meses para poderem chegar a esse templo aberto e prática de misticismo. Fábio Delmanto foi lá, voltou com um ideário absolutamente repleto de coisas das quais nós não conhecemos, porque lá não fomos. E nós o convidamos a vir aqui com as suas fotos, com a sua simpatia, com a sua competência e com a sua quase clarividência intelectual para nos dizer como ele era quando foi a primeira vez, como ele é quando volta da Índia, não só como pessoa, mas também como profissional especialista em direito penal. Com essa apresentação eu passo a palavra para você, Fábio Delmanto. Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes, quero dizer que é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui novamente no seu estúdio, no seu site, tão festejado pelos estudiosos do direito criminal. É uma alegria estar aqui por 2 motivos. Primeiro, porque o senhor, para nós, para mim e para a minha família, é uma referência, não só uma referência no direito criminal, nesta especialidade, mas uma referência como ser humano, como pessoa humana que é. Conhecedor, Dr. Paulo Sérgio, que é das mazelas e da beleza do ser humano ao mesmo tempo, da luz e da sombra que estão presentes em cada ser humano. O senhor, Dr. Paulo Sérgio, com as suas obras, com seus romances escritos, além das obras do direito criminal, é conhecedor profundo, repito, das agruras e das belezas do ser humano. E é justamente nesse conflito entre a luz e a sombra, entre o bem e o mal, entre o yin e o yang, que toda a religião do hinduísmo que eu fui visitar ali na Índia se baseia. Uma das principais escrituras védicas, que é o Bhagavad Gita, ele fala justamente disso, da batalha entre os Pandavas e os Kauravas. Os Pandavas representando o bem, o lado bom, o lado da luz, e os Kauravas representando o lado da sombra, o lado sombrio. E esses 2 lados, então, vão para a batalha, diz o Bhagavad Gita. E nessa batalha, Shiva, que é um dos deuses do hinduísmo, é chamado a tentar a harmonia entre os 2 lados, entre o bem e o mal. E quando ele comparece perante os 2 exércitos dos Pandavas, o lado do bem, e os Kauravas, o lado do mal,
Shiva comparece com seu exército de 1000 pessoas, de 1000 homens. E naquele momento, imediatamente, o rei dos Kauravas, que é a sombra, escolhe o exército dos 1000 homens. E os Pandavas escolhem Shiva. Ou seja, Kaurava olhou para o lado do materialismo. Falou, é claro que eu prefiro um exército de 1000 homens do que um único homem que se diz aí iluminado, que era Shiva. E durante essa batalha que ocorre entre o bem e o mal, essa batalha ocorre no Bhagavad Gita, Shiva o tempo todo dá conselhos a Arjuna, que é o representante dos Pandavas, do lado do bem. E em virtude de todos os conselhos que Shiva, e Krishna também, que está em Shiva, confere, dá ao exército dos Pandavas, os Pandavas ganham essa luta, conseguem ganhar. Então todo o Bhagavad Gita é baseado nesses conselhos que Shiva, que Krishna oferece a Arjuna para ganhar, para que o bem ganhe sobre o mal. Muito bem. Eu digo isso porque esse festival Kumbh Mela que eu visitei agora em janeiro de 2013 constitui um dos maiores festivais religiosos da Índia, do hinduísmo. É um festival que ocorre a cada 3 anos em 4 cidades sagradas: Allahabad, Ujjain, Nasik e Haridwar. Essas 4 cidades são cidades sagradas por uma razão muito específica. Kumbh Mela significa o festival do pote. Kumbha é pote, Mela é festival. Por que o festival do pote? Porque diz a lenda que os deuses e os demônios estavam disputando o pote da imortalidade. Esse pote trazia o néctar da imortalidade. E nessa disputa pelo pote da imortalidade entre os deuses e os demônios, 4 gotas acabaram caindo deste pote. E essas gotas caíram em cada uma dessas 4 cidades. Repito, Allahabad, Ujjain, Nasik e Haridwar. Por isso que o festival Kumbh Mela ocorre nessas 4 cidades, sucessivamente. E nesta ocasião agora, em janeiro de 2013, o festival Kumbh Mela, foi o Maha Kumbh Mela, o grande Kumbh Mela, ele ocorreu na cidade de Allahabad, onde mais de 100 milhões de pessoas de toda a Índia, de todas as tradições e do mundo todo foram para ali, para este festival, tomar os banhos sagrados, que essas fotos que vocês vão ver aí durante essa entrevista, algumas fotos que eu tirei que representam este banho que os hindus e os não hindus também tomam nesses 3 rios sagrados que se encontram justamente nessas 4 cidades. Esses rios sagrados são o Ganges, o famoso rio Ganges, o rio Yamuna e o rio Saraswati, ou Sarasvati. E esses rios sagrados são abençoados pelos hindus, e acredita-se que eles têm a capacidade de purificar o ser humano, purificar dos pecados, na linguagem do cristianismo, ou purificar dos karmas, para que cesse o sofrimento, para que termine o ciclo de nascimento e morte, né? Que se acredita, os hindus, que nós estamos nesse ciclo de nascimento e morte, para que nós possamos elevar a nossa espiritualidade cada vez mais. E você voltou de lá acreditando nisso também? Sem dúvida, eu acredito nisso não porque eu fui ensinado, eu acredito nisso porque eu vejo isso o tempo todo nas pessoas, vejo em mim, eu vejo em mim a luz, vejo a sombra, vejo o bem, vejo o mal, e eu vejo também nas pessoas o tempo todo a luz e a sombra. E o meu objetivo na vida pessoal e na vida profissional é buscar sempre estimular o lado da luz, o lado do bem nas pessoas. Porque aquele lado que é estimulado, ele cresce, seja do bem, seja do mal. E eu, por uma questão
de obstinação e de paixão mesmo, procuro sempre trabalhar com o lado do bem. Conhecedor e sabedor que o lado do mal está ali, à espreita, para agir a qualquer momento. E no direito criminal, nós vemos isso o tempo todo. Aqueles que se veem processados por crimes, sejam culpados ou inocentes, de alguma forma se colocaram naquela situação. Eles se colocaram naquela situação. E se colocaram naquela situação por conta justamente da ilusão do véu de Maia, como diz o budismo, que está aí a tapar como uma cortina, como um véu, a nossa realidade divina, a nossa realidade de luz. Enquanto este véu não é retirado, nós estamos aí o tempo todo sendo convidados pelo lado da sombra a praticar o mal, a praticar o crime, enfim, que é o chamado da ilusão no budismo. Pois então, eu estou com 77 anos, talvez eu seja hoje o sobrevivente no decanato da advocacia criminal paulista. Deve haver alguém mais antigo do que eu. Mas isso diz com uma capacitação minha de que eu já vivi várias épocas, não é? Quando eu era mocinho, era praticante de uma determinada religião, fui educado como católico apostólico romano. Depois, mais tarde, a vida vai tomando conta da gente. E enquanto a advocacia criminal também vai paralelamente à profissão religiosa, o ser humano vai se endurecendo. Eu vou direcionar uma pergunta sofisticada ao meu amigo Fábio Delmanto. Vai se endurecendo. E chega um momento lá pelos 40, 45 anos em que o criminalista se torna extremamente objetivo. Objetivo, vinculado à especialidade e pensando muito pouco no bem e no mal, embora pratique a profissão com fundamento estrito na legalidade. Ele se torna uma espécie de mecânico, instrumentalista. Então, quando o Dr. Fábio Delmanto foi à Índia pela primeira vez, em qual condição o Dr. Fábio Delmanto, embora mais moço, porque não chegou aos 40 ainda, em qual condição o Dr. Fábio Delmanto foi à Índia? E agora, o Dr. Fábio Delmanto volta de lá, conhecendo como eu o conheço desde criança, ele, dá para perceber que ele está muito mais suave. Ele não é mais aquele criminalista objetivo, calculista no bom sentido, que viajou para o exterior. Ele retorna de lá com um carinho muito grande pelo ser humano. Isso é o produto da sua viagem, do festival do misticismo, daquele a quem a gente poderia chamar de guru, da sua iniciação, do seu amadurecimento ou da sua opção. O que você diria? Eu acho que é um resultado de tudo isso, Dr. Paulo. Na verdade, eu não me considero nenhum iluminado, nada disso, mas apenas um obstinado buscador. Estou sempre aberto a aprender, estou sempre aprendendo todos os dias. Na verdade, a gente, conforme os anos vão passando, e a profissão da advocacia criminal vai nos ensinando, e a vida também pessoal, familiar, nós vamos nos tornando mais conhecedores, mais maduros, e uns tendem a se enrijecer cada vez mais, outros tendem a entender o ser humano de uma forma complexa e através do coração, sabendo que todos nós carregamos o sofrimento e a alegria dentro do nosso coração.
E quantos clientes vão nos procurar, doutor Paulo? E nós, um pouco já mais experientes, não apenas pela advocacia, mas pela vida, e eu fui na Índia buscar isso também, e encontrei lá. Quantos clientes vêm nos procurar com aquela aflição, com aquela dor? E nós sabemos que o desespero deles não é apenas pela persecução criminal que está a ocorrer, seja um inquérito policial, seja uma investigação do Ministério Público, seja um processo criminal. O sofrimento que está ali naquela pessoa, ele é muito mais profundo, doutor Paulo. Ele é muito mais profundo. O processo criminal, a dor do processo criminal, e aliás esse é um bom nome para um belo artigo, a dor do processo penal, é apenas a ponta do iceberg naquele cidadão que está ali. O drama daquela pessoa, o Dr. Paulo Sérgio sabe do que eu estou falando, transcende muito o problema posto na persecução criminal. Então, o criminalista, quando tem essa visão, e eu aqui compartilho com todos que estão me assistindo, essa visão espiritualista ou espiritual da vida, que não é incompatível com a advocacia, pelo contrário, ela apenas soma, ela apenas agrega valor à atividade do profissional, ela é imprescindível para o bom exercício da profissão. Imprescindível. Eu não vejo como separar as coisas. Olha, em casa eu sou desta forma, na minha espiritualidade eu sou assim, mas na profissão eu me porto desta forma. Eu acho que não. Em determinado momento as coisas se integram e você é um só. Você é aquilo que você é na vida pessoal, você é na profissional e você é na espiritual também. Então, doutor Paulo, eu voltei diferente. A primeira vez que eu fui à Índia foi há 6 anos atrás, ali por volta de 2008, dezembro de 2007. Foi uma viagem mais turística, eu posso dizer isso. Eu fui como um curioso para a Índia. Fui para o sul da Índia, visitei 2 gurus naquela época. Eu visitei a Ama, tida como a guru do abraço, no extremo sul da Índia. E visitei também o saudoso Sai Baba, já falecido. Sai Baba, muito conhecido, que tinha poderes místicos. E eu visitei também o Sai Baba. E naquela ocasião eu verifiquei que em volta da cidade, toda a cidade, Dr. Paulo, em volta do Sai Baba, vive em função do Sai Baba. Um dos gurus mais poderosos da Índia. E o Sai Baba, ele tinha escolas, hospitais, e a frase principal do Sai Baba era amar e servir. Amar e servir. Ele tinha fortuna pessoal? Eu desconheço, eu não sei, mas ele tinha poder. Porque eu li outro dia, o grande líder do mundo ainda hoje, Nelson Mandela, foi presidente da África do Sul e inclusive regenerou o país unindo as raças. Eu vi que Mandela, que é admirado por todos, inclusive por mim, tem ou tinha uma situação financeira que eu chamaria de muito bem equalizada. Ou seja, era um líder, era heróico, restaurou ou fez com que a África do Sul caminhasse para a restauração plena, mas não se desligou dos bens particulares. Por isso que eu indago se esse guru continha ou tinha ou detinha fortuna pessoal, ou poderia inclusive ser alimentado por todos aqueles praticantes que são 100 milhões de pessoas. Você sabe alguma coisa a respeito disso? Eu não sei dizer se ele tinha fortuna pessoal ou não, mas ele tinha poder. Poder no sentido de movimentar massas de pessoas
em busca da espiritualidade. Mas eu conheço um guru que tinha dinheiro sim, bastante dinheiro, e era famoso por colecionar Rolls Royce, os carros mais caros do mundo. Ele tinha algo em torno de 6 Rolls Royce, e é conhecido como Osho, ou Rajneesh. O Osho, já falecido, um dos grandes gurus também da Índia, é conhecido pela sua sabedoria, pela sua irreverência. E ele responderia, talvez, quem sou eu para dizer, que a questão da capacidade financeira é muito bem-vinda dentro da espiritualidade. Não há problema nenhum na pessoa gostar de dinheiro. Você sabe que eu fiz uma pergunta sem dúvida sofisticada, sem dúvida, porque diz com a nossa profissão, sem não é? dúvida. Na medida em que você se desse ao misticismo e ao desapego, você poderia, evidentemente, deixar a família ao léu, ou marginalizada. Então, o equilíbrio é absolutamente indispensável. A provisão, no sentido de alimentar a família, faz parte desse tipo de opção. É isso? Sem dúvida nenhuma. Espiritualidade e prosperidade caminham juntas e de mãos dadas. Aquela colocação da Igreja Católica, talvez, eu posso estar errado, de que a pessoa tem que praticar a pobreza, o voto de pobreza, ao meu sentir, na minha visão, ele não foi bem compreendido. O voto de pobreza é que a pessoa não pode ter ganância. A pessoa não pode viver pelo dinheiro. Ela não pode almejar o dinheiro como a sua finalidade de vida. Mas quando o dinheiro vem na pessoa, a prosperidade vem, ela é muito bem-vinda, e não tem absolutamente nenhuma contradição com a espiritualidade. Mas o dinheiro é muito bem-vindo, a prosperidade é muito bem-vinda, desde que você saiba o que fazer com ela, com o dinheiro. Por exemplo, servir, né? Eu acho... soube, inclusive, que você, quando era mais moço, mais jovem, você é muito jovem, mas quando você era mais ainda... Estou com 40 anos agora, tô falando. Você integrava, fazia parte ou professava aquele grupo chamado Doutores da Alegria? Sem dúvida. Você já visitou hospitais? Sim. Para atender essas crianças carentes que não tinham muita gente a acolitá-las? Conta esse pedacinho para mim. Já, conto sim. Na verdade, eu fui Doutor Cidadão, na verdade, que é uma ONG muito parecida com a de Doutores da Alegria, chamada Canto Cidadão. Eu fui durante um ano palhaço nos hospitais públicos. E foi uma experiência realmente maravilhosa. Quero voltar a ser um Doutor Cidadão, um palhaço, porque a gente percebe que as grandes mazelas do ser humano, inclusive a doença física, elas decorrem de um desequilíbrio energético, de um desequilíbrio espiritual. Eu procuro encontrar um fio de luz naquela pessoa, e quando eu encontro esse fio de luz, eu procuro alimentá-lo, e fazer através dele a minha conversa com aquela pessoa. E você vai alimentando esse fio de luz, este ponto de contato com a essência do outro, e com isso a pessoa vai crescendo, ela vai crescendo, o brilho no olhar vai voltando aos poucos, e a doença vai sendo esquecida, vai sendo deixada de lado. Esse é o papel do palhaço, de buscar na pessoa o brilho que já está nela, mas que está encoberto pela ilusão, está encoberto pelo véu de Maia, está encoberto pelo sofrimento, pelos traumas da vida que a vida traz. Então acho que é esse o papel do palhaço, do Doutor da Alegria, de buscar na pessoa aquele brilho. E fazendo um parâmetro já na advocacia, eu me sinto muitas vezes, como advogado criminal, responsável não apenas por conduzir bem aquele processo que me é confiado, mas saber que existe um ser humano ali. E muitas vezes o problema daquela pessoa, repito aqui, transcende
muito aquele problema processual que está ali. Aquele problema processual é apenas repito aqui, a ponta do iceberg. O problema da pessoa é muito maior. E muitas vezes, Dr. Paulo, eu quero agora compartilhar, eu me sinto incapacitado muitas vezes, querendo poder ajudar mais aquela pessoa, e você não tem como. Então, às vezes, a gente acaba indicando, olha, você procura terapia, você procura um centro religioso, da sua religião, pouco importa qual seja, mas vai se cuidar, vai procurar se cuidar. Dr. Paulo Sérgio, às vezes o senhor não dá uns conselhos também ao seu cliente, também, Dr. Paulo? Às vezes a gente impede, inclusive, aquilo que chamam de autocídio, não é? A criatura tem intenção séria de partir para o além, e num sentido bem objetivo, o advogado precisa advertir a criatura de que é preciso ter muita certeza de tomar uma atitude dessa aí, porque de repente a consequência, se e quando o outro lado houver, é muito pior. Mas, Fábio, você falou em palhaço. Isso me fez lembrar Scaramouche, o Fazedor de Reis. Qual era o personagem principal? André Louis Moreau. Ele era advogado, precisou esconder-se sob a máscara de Scaramouche para poder participar mais ativamente da Convenção e da Revolução Francesa. Tem um desiderato muito emocionalmente desenvolvido, esse tipo de Scaramouche. Fazia parte de uma trupe de um indivíduo chamado Binet, há um romance de amor no meio do caminho, como aquilo tudo que a gente pratica durante a vida. Eu muito mais que você, porque eu sou muito mais sofrido, porque sobrevivi a uma pá dessas coisas. Mas às vezes a gente se sente um pouco parlapatão no bom sentido, né? Nós somos atores, não é? E me parece que dentro daquilo que você está colocando, a intenção de quem parte para esse tipo de opção é exatamente unir o representante e o representado, ou seja, você falou, a necessidade de ser um só, que é muito difícil, não é? É muito difícil, Delmanto, para nós conseguirmos trabalhar esse dia inteiro que você trabalha, que seu pai trabalha, que seu irmão Roberto Júnior trabalha também, são todos excelentes criminalistas. E incorporando toda essa emoção, essas contingências e esses sangramentos do dia a dia, chegar a casa, conseguir lavar o rosto, tomar o seu banho, coparticipar com a família e continuar sendo o mesmo lá fora, que é dentro de casa. Eu não aprendi isso ainda. Você está aprendendo isto, uma oportunidade que eu não tive, porque aos 77 anos eu não consegui ainda enquadrar o Paulo Sérgio, pai de família, e o Paulo Sérgio, criminalista, porque você perdeu em certa dose uma agressividade que os criminalistas têm e que não é boa. Você perdeu isso em certa dose. Ou seja, você abandonou um pedaço dos defeitos que nós temos. E eu continuo com essa agressividade que muitas vezes é confundida com mau gênio, não é? E que aquele que se dá a religiosidade, ao misticismo, é capaz de entender o sofrimento que o outro tem e se munir de uma dose de paciência que aos 70 e poucos anos, já ancião, eu tento ter com o cliente e às vezes não consigo. Mantenho a elegância, mas não tenho aquela comiseração que você está aprendendo a ter ainda moço, que ajuda muito mais o exercício da nossa profissão. A sua família, Fábio Delmanto, ela tem uma dose bem fornida de misticismo, não? Sim. A partir de seu pai, Roberto Delmanto. Seu pai
gosta de astrologia, Isto. não é? Gosta. E consulta a astrologia. Consulta. Consulta. E todos os aniversários ele passa fora. Por conta que a astróloga dele... Pois é, às vezes eu digo, Roberto, onde você está? Ele diz, eu estou em Paris. Ele passa fora, mas passa em lugares bons. Isso, exatamente. Passa em lugares bons. Não é? Consulta os astros antes. Isto. Não é? E vai passar o aniversário em redutos agradáveis. Isso, exatamente. Certo? O Roberto Delmanto Júnior, seu irmão, que também é extremamente diferenciado, professor de direito, pós-graduado, como você, na Universidade de São Paulo. O Roberto também tem esse pendão, eu não diria religioso, mas de devoção a auxiliar os outros, não? Tem também. O meu irmão, ele hoje é diretor da Cruz de Malta. Cruz de Malta é aquela entidade cristã, assistencial, que existe desde as épocas das cruzadas. Sim. Século X, né? Por volta do ano 1000. A Cruz de Malta é uma entidade assistencial maravilhosa. O meu irmão hoje participa ativamente desta entidade. É um grande amigo, meu irmão. Estamos aprendendo a conviver. Como toda a irmandade. Doutor Paulo. Mas na verdade eu queria dizer uma coisa, doutor Paulo. O senhor falou da paciência, da passividade, mas essa espiritualidade não significa que nós vamos deixar de lutar pelas prerrogativas, de lutar e, se preciso, bater, processar, gritar, reclamar. Nós seremos os primeiros da fila, né? Apenas significa que a pessoa age conscientemente, ela não reage, ela age. Então, ela sabe o que está fazendo. Procura separar o emocional do racional. Procura, nem sempre é possível. Mas muitas vezes é necessário, sim, agir com dureza, com firmeza, fortemente, sobretudo quando violadas as prerrogativas profissionais do advogado, que, diga-se de passagem, constantemente são objeto de atentados por parte de autoridades. Dr. Paulo Sérgio, um lutador por décadas, um dos maiores lutadores pela defesa das prerrogativas do advogado. Quero dizer que eu também sou um lutador das prerrogativas. Pois é, isso me leva a refletir numa outra sorte de indagações e numa outra sorte de raciocínio. Dia desses eu estava revendo as poucas fotografias que eu tenho do passado e revi uma foto de uma multidão de padres passando embaixo da minha janela em Siena, lá perto de Roma, que é um reduto extremamente religioso da velha Itália. E aqueles padres passavam e não acabavam de passar vestindo aquelas batas vermelhas, aqueles cordões também muito bem encadeados. Eles iam fazer uma manifestação. Depois eu fiquei a saber que aqueles sacerdotes todos pacificamente estavam a andar pela rua em direção à igreja matriz, porque estava a reivindicar algo que era importantíssimo para a diocese. E eu estava revendo aquela passeata dos padres e digo eu, Fábio, já que você trouxe o assunto, apelo com extrema comiseração e muito dó
porque nós somos 740 mil padres no país. Somos milhares de sacerdotes que usamos as becas todos os dias. Você usa uma beca que deve ter sido do seu avô. De vez em quando, de repente, lá na sua casa ou no seu escritório, vocês disputam porque tem uma cerimônia, uma sustentação muito importante e diz: esta cerimônia ou esta sustentação eu vou fazer com a beca do meu avô. Não é? Um negócio sacrossanto. E as nossas becas, portanto, são muito antigas. E nós não conseguimos, Fábio Delmanto, nós não conseguimos congregar 50 advogados a reivindicarem aquilo que os sacerdotes lá em Siena praticavam em função do querer que eles tinham e têm ainda. Qual é o fenômeno? O que é que transformou os nossos 740 mil soldados, Fábio Delmanto, em um bando de criaturas desorganizadas, desvitalizadas, sem liderança básica, sem liderança formal e real, no sentido de obtenção ao menos um pouco de respeito à nossa profissão e especialidade também, tão postas à disputa. O que você acha disso? Você que vive, inclusive, disputando pela garantia as prerrogativas. Eu acho que o que faz com que os advogados hoje lutem tão pouco pela defesa das prerrogativas e aceitem atentados contra as prerrogativas é o medo. O medo é aquele sentimento que faz parte da sombra e que se traduz em várias outras características. Mas eu diria, doutor Paulo, que é o medo de se expor com um juiz, de ser mal entendido, de não ser mais amado, de não ser compreendido. Então o profissional deixa de lutar pela prerrogativa para que não seja mal interpretado pelo juiz, pelo delegado, pelo Ministério Público, por aquele que o atacou primeiro. Mas isso é um grande erro, eu diria aos colegas. Porque, na verdade, quando você processa uma autoridade que atinge a sua prerrogativa, não é apenas a sua prerrogativa que ele está atingindo. Ele está atingindo as prerrogativas de toda a classe. Então, quando o advogado transige com uma das prerrogativas, ainda que dirigida a ele a violação, ele está agindo muito mal. Porque ele, repito, está a transigir com aquilo que não é dele, que é da classe. Então, muito cuidado, muita atenção nesta hora. Você está representando a classe como um todo. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, não, voltar ao assunto fundamental da nossa entrevista. Eu vejo nessas fotografias que vão ser intercaladas na nossa conversa que há um magote. Há centenas e centenas de criaturas, homens todos. Não vejo mulheres aqui, não. Não. Só vejo homens. Alguns com aquilo que, a falta de melhor conceito, eu chamo de sarongs, e outros nus, com a genitália exposta ao mundo. Característica deles, indianos, característica de pureza que nós ocidentais não temos. Então eu vou lhe fazer duas perguntas. A primeira pergunta: não vejo mulheres aqui. E se a mística for, as mulheres deveriam estar presentes porque foram feitas teoricamente em igualdade de condições. E a segunda indagação que eu lhe faço: você participou dessas cerimônias? E para participar dessas cerimônias era preciso usar sarong ou ser um branco nu no meio
dessa multiplicidade de criaturas com a tez meio cinza, não ou não? A tez indiana é igual à nossa, porque eles não são negros, não são mulatos, não são cafusos, eles são indianos. São indianos. E como é o indiano? Ou como é a indiana? Vamos lá. Apenas para suavizar a nossa conversa e colocar um pouco de açúcar nesse nosso sal. Conta para nós. Doutor Paulo, o indiano, ele é indiano. Sim. Ele tem a pele escura, mas ele não é negro. Ele tem os traços finos, os olhos negros, e você reconhece o indiano de longe. Sim. É indiscutível a qualidade do indiano. E o indiano que me marcou muito neste festival foi o olhar do indiano. Você verifica nessas fotos que algumas pessoas têm um olhar extremamente profundo, como esta pessoa que está aqui. Eu vou mostrar nesta foto aqui. Este olhar aqui, ó. Aqui são os Nagababas, às 6 horas da manhã, se dirigindo ao rio Ganges, num dos dias de banho sagrado. Os Nagababas, dentre os sadhus, são os mais santos, os homens mais considerados mais puros de toda a Índia. E eles aqui estão então cobertos com essas coroas de flores, cobertos com cinzas sagradas no corpo, a maioria deles completamente nu, e eles estão cantando mantras aqui. Por exemplo, Om Gung Ganapataye Namaha. Qual é o mantra? Dá para você fazer? Dá sim. Por Faça exemplo, um pedacinho. Om Gung Ganapataye Namaha. Om Gung Ganapataye Namaha. Om Gung Ganapataye Namaha. Om Gung Ganapataye Namaha. Isso aí leva a um estado qualquer de orientação psíquica mais... Sem dúvida. Estável? Sem dúvida. E apenas para mostrar, eu vou responder a pergunta. O olhar deste indiano, ele é extremamente profundo. E nessa foto aqui, este olhar é o que mais me marca. E aqui também nesta outra foto, nós vamos notar aqui, do alto deste carro, você verifica um olhar deste indiano, olhando diretamente para aquele que fez a foto. Não é? É de uma profundidade enorme, somente estando lá para perceber o que acontece. E respondendo à pergunta, Dr. Paulo, o que o mantra faz são mantras que têm mais de 5.000 anos, 10.000 anos de existência. Não é um mantra qualquer. Eu estou falando, sem dúvida. Eu estou falando isso porque eu me lembro. O Dr. Maurício está aqui muito quieto, de vez em quando ele sorri, porque outro dia eu fui a uma acupunturista. Sim. Espetou aquelas agulhinhas e saiu da sala para atender outra paciente, uma paciente. E eu tenho o costume de rezar os meus mantras pessoais. E ela confundiu, porque havia um ar-condicionado central. E ela, na outra sala, ouviu os meus murmúrios, que eram resmungos. A paciente dela ficou aterrorizada. E ela veio correndo a saber o que tinha acontecido. Tipo, não, pelo amor de Deus, são os meus mantras, não é? Porque cada um de nós tem alguma coisa parecida. Sem dúvida. Eu trouxe até um mantra aqui, Dr. Paulo, para fazer aqui, se me permite, um mantra, 2 mantras na verdade eu trouxe. Nós podemos encerrar a nossa entrevista com os mantras, com esses 2 mantras. Tá. Você faz isso para nós, de repente eu aprendo e não assusto mais a doutora. Faço. Os mantras, veja bem, eu não sei dizer ao certo
tudo aquilo porque não sou um especialista, mas o que eu já ouvi dizer e já provei em mim mesmo é que os mantras trabalham com frequências. Se nós pensarmos que nós não somos matéria, que na verdade nós somos feitos de energia, e a física está aí para comprovar isto, nós somos feitos de energia, e isso não é misticismo, isso é física, isso é comprovado, nós somos feitos de energia. Quando você tem um mantra, você opera em outras frequências, você tem uma capacidade de cura espiritual e física que não tem como descrever realmente o poder que o mantra tem. E eu gostaria aqui, Dr. Paulo, se me permite, eu trouxe um presente para o senhor, diretamente da Índia. Ora, pois. Pois bem, este é um dos deuses da Índia. Que beleza. Por favor. O Fábio conseguiu trazer. É um deus, não? Sem dúvida, é um deus. Ele é tido como um semideus, ele é chamado por semideus, ele é filho de Shiva e de Parvati, e ele é um dos deuses mais adorados na Índia. Ele é manifestação do ser que simboliza o sim para a vida, para o amor, para a prosperidade, para a saúde, para tudo aquilo que é construtivo. Ele é conhecido, Dr. Paulo, como removedor de obstáculos. O Ganesha é conhecido como removedor de obstáculos. E um dos mantras dele é Om Gung Ganapataye Namaha. É um mantra em que você está a cumprimentá-lo. E ele tem um poder místico, Dr. Paulo. Você o colocando no seu escritório, em algum lugar, sempre traga uma... na minha mesa. Então, para remover obstáculos, nós temos que isso agora, aqui vai ser uma maravilha. Ele tem um detalhe, ele gosta de ser mimado, Dr. Paulo. Então, uma florzinha, falar com ele, sempre que o senhor puder. Eu vou cuidar dele pessoalmente. Cuide dele. Então. Personalisticamente, vai ser o meu acompanhante. 24 horas por dia. Muito obrigado a você, filho. Ele é um removedor de obstáculos. A história dele tem uma lenda que diz por que ele tem essa cabeça. Porque o pai dele, Shiva, foi para a guerra e deixou a Parvati em casa. Quando Shiva volta para casa, já fazia muito tempo que ele não voltava, e Parvati estava no banho e colocou o filho deles, para cuidar da residência, da casa. Quando Shiva olha para a criança e fala, quem é você? A criança fala para ele, o senhor não pode entrar aqui. E Shiva então puxa sua espada e corta a cabeça do menino, sem saber que aquele menino era filho dele. Parvati sai do banho desesperada e fala, o que você fez com nosso filho? Era nosso filho, Shiva. Shiva se desespera, vai para a mata, para a floresta, e o primeiro animal que ele encontra, ele corta a cabeça fora, é um elefante, e coloca a cabeça do elefante no menino. Por isso que ele é um ser humano com a cabeça de elefante. E cada coisa que está aí, a cabeça dele significa sabedoria, os pés dele, um pé está no chão, que está com contato com o mundo material, o outro pé está suspenso, que é o mundo espiritual. Ele tem 4 braços, que significa que ele é um deus. As orelhas são grandes, para dizer que ele está atento a tudo que ele ouve tudo, inclusive os sofrimentos das pessoas. A barriga dele é grande, porque ele absorve todo o sofrimento das pessoas. Então ele é um deus. Está aí, Dr. Paulo, para acompanhar o senhor. E nós vamos terminar então a nossa entrevista com esse semideus. E o Fábio vai me ensinar a cantar esse mantra. E eu já vou dizer a você que hoje mesmo à noite eu vou começar a prática, porque de repente eu estou precisando muito disso. Vamos lá, Fábio. Om Gung Ganapataye Namaha. 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 Este é o mantra para Ganesha, esse que eu acabei de cantar. Este que eu vou fazer agora, esse sim é o Gayatri, tá? Um dos mantras mais conhecidos do mundo também, que é o seguinte: em todos os 3 mundos, terrestre, astral e celestial, que possamos meditar sob o esplendor daquele sol divino que nos ilumina, que toda a luz dourada acalente nosso entendimento e nos guie na jornada para a morada sagrada.
é o seguinte: Bhurvuvah Swaha Tatsavituvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo yo na prachodayat. Bhurvuvah Swaha Tatsavituvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo yo na prachodayat. Bhurvuvah Swaha Tatsavituvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo yo na prachodayat. Bhurvuvah Swaha Tatsavituvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo yo na prachodayat. Bhurvuvah Swaha Tatsavituvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo yo na prachodayat.